Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 2, 31, 8 de junho de 1899. Jesus, como criança, chupa da Luísa e ela chupa o leite do lado de Jesus. Meu adorado Jesus continua a fazer-se ver todo benignamente, com toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, ele me disse novamente: diga-me o que você quer? E eu imediatamente lhe disse: ó, querido meu, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: te contentaria com tal que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de boa vontade consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo, e todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de se salvar, por quanto mal sejam, eu os darei. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha a boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto, encontramos um número muito escasso, que dá pena só pensar. E entre este escassíssimo número estavam o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes e a parte de almas devotas, mas nem todas eram de corato. Depois me fez ver as várias ofensas que ele recebia, e eu lhe pedi que me fizesse então partícipe de seus sofrimentos. E Jesus então derramou da sua boca na minha as amarguras dele. Depois disso me disse, estando já no aspecto de criança: minha filha, sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que me adoce. E eu lhe disse: com prazer, eu te daria tudo o que tenho, mas não tenho nada. Me diga você mesmo, que coisa eu poderia te dar? E ele, criança, me disse: faz-me então chupar o leite dos teus seios, e assim poderás me adoçar. E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se em meus braços e começou a chupar. Enquanto isso me veio o medo, que não fosse ele, o menino Jesus, mas sim o demônio. Por isso pus minha mão sobre sua testa e lhe fiz o sinal da cruz. E Jesus mostrou para mim, olhou para mim todo feliz. E no próprio ato de chupar, ele sorria, e com aqueles olhos vivazes, parecia que me dizia: eu não sou o demônio, eu não sou o demônio. Depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu também a boca amarga, pelas amarguras que tinha derramado em mim, sentia vir também a vontade de chupar o leite do lado de Jesus criança. Mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo e assim tomei coragem e pus-me a chupar. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo! Mas quem pode dizer? Então me encontrei em mim mesma, toda inundada de doçuras e de contentamentos. Agora explico que quando Jesus criança se amamenta de meu peito, o meu corpo não participa de nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma, parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isto, ele é sempre como criança. É tão certo que é só a alma e não o corpo, que quando acontece isto, eu me encontro sempre ou no céu, com Jesus, ou girando por todos os outros pontos da terra, fora do corpo. Agora, como em algumas ocasiões disse, que voltando em mim mesma, senti uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia chupado. É porque ao chupar, às vezes, parecia que o fazia um pouco forte. Tanto que parecia que com aquelas chupadas dele, ele queria puxar o meu coração de dentro do peito. Por isso sentia sensivelmente uma dor, e a alma retornando em mim mesma, aí sim participava a dor ao corpo. Isto acontece também nas outras coisas, como por exemplo, quando o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus mesmo me estende sobre a cruz, me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto uma dor tal que me sinto morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, o sinto muito bem no corpo. Tanto é verdade que não posso mover os dedos, os braços e assim dos demais sofrimentos dos quais o Senhor me faz participante. Se tivesse que dizer tudo, me alongaria demais.
Recordo também que enquanto Jesus fazia isso de chupar meus seios, neles punha a boca, mas do coração era, na verdade, de onde me sentia sair aquilo que ele chupava. Tanto que, enquanto isso fazia, às vezes sentia me arrancar o coração do peito, e às vezes sentia vividamente dor. Dizia-lhe, meu querido, és muito impertinente. Falo mais ficar, mas dói-me muito. E ele estava rindo disso, né, nessa hora. Assim, também quando me encontro eu chupando a Jesus, é também do seu coração que eu tiro aquele leite, ou bem sangue. Tanto que para mim é o mesmo chupar de seu peito que se bebo do seu lado. Acrescento ainda outra coisa, que o Senhor de vez em quando se digna verter da boca um leite docíssimo, ou bem me faz beber de seu lado o seu preciosíssimo sangue. E quando faz isso de querer chupar de mim, não chupa outra coisa que aquilo mesmo que ele me deu, porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo. Tanto é verdade que às vezes, no mesmo momento que ele chupava de mim, eu chupava dele, e advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão o mesmo que ele me dava. Parece que me expliquei suficientemente por quanto pude. Então é um trecho que precisa mexer muito, assim, tem que... Nossa, é um trecho muito difícil, eu acho que ela teve muita dificuldade de escrever esse trecho, e tá muito, assim, a tradução muito mal, assim. E tem que ajustar para poder entender o português, né? Nossa, muito. É um trecho assim que eu acho que ela teve muita vergonha de escrever, né? Porque é de chupar o peito de Jesus, ela chupar o dele e ele chupar o dela, então é muito complicado. Então ela deve ter sentido assim uma dificuldade para escrever, que por isso que ficou essa tradução tão complicada, né? Mas o que falar? É muita coisa, muito lindo demais a experiência que ela tem com Jesus, mas a gente mesmo, todo mundo, quando vê esse trecho, fica com um pouco de receio desse trecho, porque esse negócio de chupar o leite do lado, né, do peito de Jesus e ela chupar o peito dele, é uma coisa que realmente, nossa, é uma intimidade muito grande, né? Que talvez a gente precisaria que os padres não tivessem permitido colocar esse trecho, porque não agrega nada, sinceramente. Mas como ela não pode, por obediência, mas como Jesus às vezes não quer que se retire, né, esse trecho tão íntimo, e ele quer mostrar, né? Acho que é a interesse dele de permitir que esse trecho esteja no livro do céu. Sinceramente, eu sou muito honesta, eu tenho um pouco de receio em referente a esse trecho, mesmo que seja espiritual, 100% espiritual, eu fico preocupada com a mente das pessoas que não entendem. Então a gente fica, mas Aline, você não deveria ficar preocupada. E não é questão de ficar preocupada porque eu tô querendo, né, preocupar com elas em si mesmas. Mas assim, a palavra que vem é assim, as pessoas não são espirituais suficientes, né, para poder ver a beleza desse trecho. E nem nós somos, por mais que somos, né, a gente tem um respeito, uma honra muito grande a Jesus e a divina vontade, a vida dos santos, a toda essa realidade. E a gente sente ali uma modéstia muito forte a respeito disso. Então a gente evita, né, imaginar essa cena, né, de ela, mesmo ele sendo bebê, a gente não consegue ficar imaginando que uma outra pessoa além de Nossa Senhora, né, amamentou Jesus. Então a gente acha meio estranho, né? Mas é o que Jesus ele realmente deseja desse trecho. O que ele deseja é mostrar que a alma, né, tem que estar disposta a fazer qualquer coisa, né? Que a alma tem que fazer a vontade dele. E que, né, a alma, ela tem que ter essa intimidade de verdade com Deus. Ela não tem que ter receio de nenhuma intimidade. E na divina vontade, realmente, gente, a gente vai ter que ter muita intimidade com Jesus. Muita intimidade mesmo, né? Não ter esses receios de nenhuma espécie com Jesus, né? Ele vai ter, ele quer, vai querer ter essa liberdade, né? De falar com você sobre qualquer coisa, né? Sobre a sua vida sexual, como que você tem que amar o seu marido, como que você tem que ter relação com o seu marido, até nas partes íntimas ali do relacionamento com o marido, ele se mete, né? Ele se mete em todos os assuntos, né? Para que tudo seja feito sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida de que ele abençoa, de que ele está nos atos mais simples e nas intimidades mais simples que a gente tem, né? Da gente se limpar,
da gente se coçar, né, na parte íntima. Se está coçando, não é, né, outra coisa além de coçar, e que você não veja maldade nesse ato. Então, tem várias coisas que Jesus ele vai trazer para você, que na santidade que você vive constantemente, tem a realidade do corpo natural, que você não tem que ter vergonha, né? E imaginar que Jesus está o tempo todo ali, e ele pode querer tocar em qualquer assunto com você, tirar qualquer dúvida do seu coração, né? E, e a santidade inclui tudo, gente. Inclui tudo, a gente não tem nenhuma dúvida, né, sobre qualquer ato que a gente realiza. E as reparações que a gente faz também é essa segurança que nós temos, essa intimidade, essa segurança com Jesus, essa bondade de Jesus conosco e essa ternura dele e essa atenção em qualquer ato que a gente realiza, né? Porque todos os atos, né, que a gente realiza e todos os pensamentos e todos os atos que a gente faz vão ser reparatórios, né? Vão ser de glória, de reparação, de adoração, todos os atos. E não é só os atos assim espirituais perfeitamente, mas sim os atos naturais também da nossa, né, da nossa intimidade com o nosso corpo. E, e também, né, o que Jesus quiser, né, ele não vai vir fazer isso com a gente como fez com a Luísa. Ele não vai aparecer pra gente, mas e se aparecesse? Né? E se aparecesse? Ele não aparece. Comigo, para mim, nunca apareceu. Mas e se aparecesse, né? Então, a gente também teria que estar disponível também, né? Mas só de ler isso e aceitar que isso é real, na vida da Luísa já é uma grande reparação, já é já é uma morte, né? Para vários sentimentos que você tem, receio sobre esse conteúdo, né? E aqui é muito bonito que ela pede, né? Ela pede para Jesus, quando ele pergunta o que você quer, ela diz: eu quero que todo mundo se converta. Então, o pedido dela, ela poderia pedir muitas coisas para Jesus, mas ela pede para que todas as pessoas se convertam, o mundo inteiro se converta. Então, é muito lindo, né? Você vê como a alma, né, não pensa em si mesma e só pensa que estou em agradar Jesus, né? Em agradar a Deus e a amar as pessoas, né? E ter as pessoas no coração de Jesus, né? De dar às pessoas todas essa graça da conversão. Isso é a coisa mais magnífica que uma alma poderia pensar, né? De desfazer de si mesma e pedir algo, né? Porque ela poderia pedir: eu quero a minha salvação. Ah, eu quero aquilo, quero isso, quero a salvação do meu pai, da minha mãe. Mas ela não, ela fala todo mundo, ela não perde tempo, né? Ela já faz um pedido assim, bom, grandioso, universal, maravilhoso. E ele fala: te contentaria com tal, se todos tivessem a boa vontade de se salvar. Porém, você vai ver que nem todos têm essa boa vontade. Que dor, né? Que dor, foi muito forte isso. Aí ela saiu no meio das pessoas com Jesus para ver se realmente encontrava pessoas que tivessem essa boa vontade de se salvar. E foi muito difícil, que ela viu com um grande desgosto que é um número muito pequeno de pessoas que dá pena só de pensar. Ela ficou com muita pena. E eram mais pessoas assim, como sacerdotes, almas devotas, né? E viu mais as ofensas que ele recebia. Né, muito dolorosa a experiência, né? Em vez de ser uma experiência positiva, esperançosa, foi uma experiência que só viu amargura e ofensas mais, né? Mais ofensas do que ter, né? Esse conforto, né? De receber essa resposta de oração, de ver as pessoas se convertendo. E ela viu, né? Que a situação tá mais difícil que imaginamos, né? E aí Jesus ele pede para ela que ela o adoce, né? Permitindo que ele possa chupar como criança, né, o leite dos seios dela. Aí você pergunta, né, mas da onde, o que vai vir do seio da Luísa? Ela não é mãe de Jesus, né? Que leite é esse que vai sair do peito da Luísa? E ele pede isso para ela porque ela é mulher, né? E se ela fosse homem, será que ele pediria isso? Então a gente não, né, não sabe dizer. Ele já chama ela várias vezes de mãe, né? Ele falou que ela é uma segunda mãe para ele. E essa parte de ser mãe de Jesus é uma coisa assim muito também assim complexa, né? E ele fala no Evangelho que meus irmãos, minha mãe, é aquele que faz a vontade de Deus. Então a gente não entende, é um mistério que a gente ainda não tem entendimento, né? Dessa realidade de quem faz a vontade de Deus ser mãe,
irmão de Jesus, ser parente de Jesus, ser a mãe de Jesus. Por que ele fala isso, né, no Evangelho? Que quem faz a vontade, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, são minha mãe, meus irmãos, né, e tal. Eu falei, mas que isso, né? Uma coisa é ele ser Deus, ele ser o nosso rei, ele ser o nosso irmão e tudo mais, mas como que a gente vai ser mãe dele se a gente faz a vontade dele? É uma coisa assim que não tem muita, às vezes uma lógica, e ele fala que ela também é mãe e fala dessa maternidade, né? Do fazer a vontade de Deus, ter uma maternidade de Jesus sobre isso. Ele ser seu filho, né? Se você faz a vontade de Deus, Jesus vai ser seu filho. Como que funciona isso, né? Então é um mistério infinito que Jesus ele dispõe no livro do céu e fala que a Luísa é mãe dele, né? Se uma segunda mãe, que ela seja uma segunda mãe, cuidando dele, né? Como criança. E é só Jesus mesmo para explicar isso. Mas aqui, como não está falando aqui, então vem Espírito Santo, vem, né, esclarecer para a gente, vem esclarecer esse trecho, né? Essa realidade de ser mãe, de ser irmão. Aquele que faz a vontade de Deus se torna a sua mãe, né? Por que o Senhor disse isso, né? A mãe é aquela que gera, né? Aquela que gera o verbo, aquela que gera nela, né? Gera nela. Então Jesus ele é o verbo e ele é a própria vontade de Deus, né? Ele é a própria divina vontade. Jesus ele é o primogênito. Para ele todas as coisas foram feitas e ele é o principal modelo, né? E ele, a gente pensa, ele é o enxerto original, o tronco, a videira verdadeira. E nós vamos ser, né, vamos ser mães dele. É ele que é nosso pai, não é ele que é nosso criador, ele não é a nossa origem, não é dele que vem. Então dá um nó no cérebro pensar. Então como que eu vou ser a origem dele? Como que eu vou ser a mãe dele? Né? Então assim, só se não for a parte de gerar, mas a parte de criar, né? De ser, né, de criar, de ser aquela mãe que vai cuidar, né? Que vai ser aquela que vai gerar, não sei, vai criar, na verdade, que vai cuidar, né? Acho que é a mãe que cuida, porque ele é a divina vontade. Ele é o verbo é a vontade de Deus. O verbo é o que sai do pensamento de Deus, é a vontade de Deus, é o verbo. E você tendo, né, essa palavra dentro de você, você cuida para que você possa, né, amá-la, cuidar dela, né, fazer Jesus repousar no seu coração, que ele possa dormir no seu coração, que ele possa ser como uma criança que você cuida, você defende, né? Você defende a divina vontade. Então, eu acho que a mãe que ele está querendo dizer é essa pessoa que cuida, que alimenta, né? Que cuida, que nutre ele, né? Que nutre ele dentro da alma, né? Então, se você nutre Jesus dentro de você, se ele entra dentro da sua alma, por isso você vai ser a mãe dele, né? Porque você vai estar tendo ele dentro de você. O verbo, a palavra do Pai dentro de você. Essa palavra, ela vai gerar frutos, né, nos seus atos. E esses frutos são o alimento que nutre a Jesus, né, que dá glória a Ele, que dá satisfação para Ele. Então, é isso que ele está me explicando aqui. Por que que é mãe? Por causa disso. Que nós alimentamos, que nós que nutrimos, né, Jesus com os atos que fazemos de fruto dessa palavra, né? A palavra se encarna na nossa vida, nós fazemos atos com essa palavra, que é Ele mesmo, e esses frutos alimentam Jesus e fazem Ele crescer dentro de nós, né? E aí essa pessoa de Jesus que cresce mais e mais dentro de nós é a própria imitação que nós fazemos dele, né? De nós sermos uma imagem dele, semelhança dele cada vez mais. E essa vida divina se desenvolvendo e crescendo forte, porque nós fazemos os atos cada vez com mais perfeição, né? Que é isso que Jesus está respondendo aqui pela ação do Espírito Santo, graças a Deus. Aí, beleza. Aí, continuando aqui o trecho, então ela sentiu a boca muito amarga, né? Ele sentiu a boca muito amarga e chupou esse leite dos seios da Luísa. E assim você poderá me adoçar,
Então ela falou: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diga você mesmo, que coisa poderia te dar? E ele pede o leite dos seios da Luísa. Aí ele se enrolou nos braços dela e começou a chupar. Ela ficou com um pouco de medo, achou estranho, né? Aquela situação e perguntou se era o demônio né, e fez o sinal da cruz para ter certeza de que não era o demônio. Aí ele falou de uma forma que não era o demônio. E ela ficou tranquila. Depois, quando parecia que se tinha saciado, ele pôs-se de pé no colo dela e a beijava, né, muito. Agora, sentindo-me também a boca amarga pelas amarguras que ele tinha derramado em mim, eu também tinha vontade de chupar o leite do peito de Jesus, criança. Mas eu não me atrevia a chupar o peito de Jesus, né? Então Jesus me convidou a fazê-lo, e assim tomei coragem e me pus a chupar dos seus peitos, né? Do peito dele, peito mesmo, né? Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo, mas quem pode dizer? Então me encontrei em mim mesma toda inundada de doçuras e de contentamentos. Então ela estava fora do corpo fazendo tudo isso, não era no corpo. Daí ela vai explicar como que funciona isso. Ela está fora do corpo, o corpo não está participando disso, é tudo na alma, e é Jesus quem está chupando dela e ela está chupando de Jesus criança. E aí aquilo que ele chupa dela é aquilo que ele mesmo dá para ela, né? Um alimento que ele mesmo dá para ela que vem dele. E ele chupa e vem do coração dela, né? E é o amor que ela sente, a boa vontade que ela sente, tudo aquilo que ele produz nela de amor por ele, né? Que o amor vem dele e ele chupa o próprio amor que repassa dela, né? Que vem dela, que ele doa para ela e depois ele retira dela mesmo, mas só que daí vem com sabor gostoso. Ele fala que vem com sabor diferente. Não é o mesmo sabor do amor que ele derramou nela. Vem com um novo uma nova sensação quando vem dela. Mesmo que seja ele mesmo que tenha colocado nela esse amor, né? Esse conteúdo que deixou ela feliz, cheia de doçuras e contentamentos e tal, mesmo que esse alimento que deu a ela foi ele que deu, mas quando passa pela criatura, tem um sabor, né, que satisfaz com muita, nossa, né, satisfaz absurdamente Jesus. E ele fica muito feliz de receber e muito nutrido com esse sentimento, né, com essa sensação que ele recebe. Então é um mistério muito grande que a gente nunca vai entender, mas ela tenta explicar bonitinho aqui e consegue, o máximo possível ela consegue, né? Ela fala que isso acontece também em outras situações em que o corpo não participa, mas ela sente uma dor porque na hora que ele chupa muito forte e parece que vai puxar o coração de dentro do peito, né? Então ela sentia uma dor muito forte e quando ela retornava no corpo ela sentia essa dor ainda. Mas o corpo não participava no ato que acontecia. Era tudo alma, né? A alma só. Então é um mistério. Só Deus para explicar isso aqui. Ela explica, né, do jeito que ela pode, mas a gente só vai conseguir vislumbrar pela ação de Deus em nós, pela fé, né? Então Jesus, ela fala que quando ele também crucificava ela também voltava para o corpo e sentia todas as dores no corpo, né? Nas situações aí. Então ela saía do corpo, sofria toda aquela situação de crucificação e depois voltava para o corpo e sentia as dores no corpo. É muito interessante. Mas na hora da crucificação mesmo, o corpo dela não estava ali, era só a alma que estava sendo crucificada. Então, é um mistério infinito. E aí, quando Jesus fazia de chupar, né, ele punha a boca, mas era do coração que ela sentia que saía alguma coisa que ele chupava. Sentia me arrancar o coração do peito e às vezes sentia uma vívida dor. Daí ela até falava: o Senhor está me machucando, está me machucando. Pode fazer, mas tá chovendo, tá doendo, né? Tá doendo. Assim, quando me encontro eu chupando a Jesus, é também do coração que eu tiro o leite ou o sangue, tanto que para mim é o mesmo chupar do peito ou do seu lado, né, da chaga aberta. Acrescento ainda outra coisa, que o Senhor, de vez em quando se digna verter da boca um leite docíssimo, ou bem me faz beber de seu lado seu preciosíssimo sangue, e quando faz isso de querer chupar de mim, ele não chupa outra coisa que aquilo que ele mesmo me deu. Então é isso aí. O sangue, o leite que ele deu é o que ele chupa dela, né? Porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo, né? Tanto é verdade que às vezes eu mesmo no momento que ele chupa de mim, eu também chupava dele. Não sei como ela fazia isso, né? E advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão o mesmo que ele me dava. Parece que me expliquei suficientemente por quanto pude. Só essa parte dela, que ao mesmo tempo que ela tá chupando dele, ele tá chupando dela. Então, é confuso isso aí. Então, a gente não quer nem imaginar, não quer nem... Eu sinto vergonha de imaginar essa situação, mesmo ele sendo bebê.
Então, eu peço perdão para Jesus se eu faço alguma coisa errada sobre isso, né? Eu peço perdão em nome de todos por por esse sentimento meu, assim, que eu não sei explicar. Eu sinto um pouco de receio nesse trecho. Sou sincera, né? E não gosto de ficar imaginando todas essas intimidades assim. Mesmo ele sendo bebê, eu não consigo. Eu tive meus filhos bebezinhos também, né? Ficava beijando eles no corpo inteiro deles, né? Fazendo, né? Todo tipo de intimidade com o bebê, sem maldade nenhuma, claro, né? Sem nenhuma maldade. E beijando, né? É, mas assim, mesmo assim, eu não consigo ficar imaginando que Jesus criança, né? Se acontecer comigo, o Senhor vai me ajudar a viver isso, né? Mas eu sou muito tímida nesses assuntos, nessa questão de ficar falando nesses detalhes. Mas a gente se coloca à disposição de Deus, né? Para fazer o que for necessário para que a glória dele alcance o máximo possível de nós, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Amém? Então, estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.